Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é sábado, dia 2 de maio. Nós celebramos o dia da memória de Santo Atanásio de Alexandria, este grande homem da igreja, bispo e doutor da nossa igreja, que combateu de forma muito intrépida, de forma muito veemente, a heresia do arianismo. A heresia do arianismo, ela tem o entendimento de que Jesus é uma criatura de Deus. Apesar de ser uma criatura no mais alto nível, mais próximo a Deus do que todas as outras, coloca que Jesus não é consubstancial ao Pai, ou seja, não é da mesma natureza do Pai, não é igual ao Pai. E Santo Atanásio de Alexandria combateu esta heresia de forma muito forte, de forma muito firme. E aquilo que nós rezamos no nosso credo, no credo niceno-constantinopolitano, tem muito dos ensinamentos de Santo Atanásio. Deus como Deus, luz da luz, consubstancial ao Pai, gerado, não criado. Tudo isso que nós rezamos tem muito da fé e da coragem de Santo Atanásio. Por isso, no dia de hoje, o dia que nós celebramos este grande homem da nossa igreja, acompanhemos a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, Jesus está no finalzinho do capítulo 6 do Evangelho escrito por João. Como nós estamos acompanhando há alguns dias, este é o capítulo em que se desenvolve o grande discurso sobre o pão da vida. Jesus terminava de falar àqueles homens, terminava de instruí-los e de repente eis que tem uma palavra muito forte, muito pesada, vinda da boca dos discípulos. Esta palavra é dura. Ou seja, aquilo que Jesus ensinava era muito difícil de ser vivido. Aquilo que Jesus ensinava ia contra tudo aquilo que aqueles homens estavam acostumados a viver. E de repente começa o murmúrio, começa a conversinha no meio dos discípulos do Senhor. E Jesus então diz a eles: será que as minhas palavras, onde eu digo, onde eu explico, onde eu afirmo que é necessário comer da minha carne e beber do meu sangue para ter a vida eterna, será que isso escandaliza vocês? E quando vocês virem o Filho do Homem subindo, se elevando,
na ascensão, indo para onde ele estava, indo para os céus, indo para junto de Deus. O que vai dizer? O que vocês irão dizer disso? Será que também ficarão escandalizados? Sabe, às vezes nós ficamos realmente escandalizados com os ensinamentos de Jesus. Às vezes aquilo que Jesus nos pede vai de uma forma totalmente contrária com aquilo que muitas vezes está acontecendo nas nossas vidas. Alguns ensinamentos da igreja, e quando eu digo ensinamento da igreja, eu estou dizendo ensinamento do próprio Senhor Jesus. Porque São Paulo diz com todas as letras que Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. Então não há que se dizer que isso é um ensinamento da igreja e isso é um ensinamento de Jesus, não. O ensinamento de Jesus é o ensinamento da igreja e o ensinamento da igreja é o ensinamento de Jesus. Quando a igreja ensina que nós, enquanto católicos, enquanto cristãos, não devemos em hipótese alguma ser favoráveis, por exemplo, ao aborto, muita gente bate o pé e fala: nossa, mas esta igreja é retrógrada, esta igreja é ultrapassada. Quando a igreja ensina e fala que em hipótese alguma nós podemos ser favoráveis aos métodos contraceptivos, à pílula do dia seguinte, às pílulas anticoncepcionais, ao uso de preservativo, porque a igreja indica um outro caminho de vivência, a igreja indica uma outra realidade para o católico viver. Às vezes, ainda assim, tem questionamentos. Porque num primeiro momento, de fato, pode parecer dureza esta palavra. Quando a igreja ensina, por exemplo, que numa sociedade católica, numa sociedade cristã, não há que se ter espaço para ideologia de gênero, muitos católicos começam a bater o pé e dizer: mas esta palavra, esta afirmação, este ensinamento da igreja é ultrapassado. Quando a igreja ensina que não há que se falar em separação e divórcio, quantas e quantas pessoas batem o pé e dizem: este ensinamento da igreja é ultrapassado. Em outras palavras, estão dizendo: é dura demais esta palavra. E quantos se afastam da igreja por conta dos ensinamentos? Como os discípulos se afastaram, deixaram de seguir Jesus por conta daquele ensinamento. Sabe? Nós podemos ter duas atitudes diante de um ensinamento da igreja, diante de um ensinamento de Deus, diante de uma proposta que Deus nos faz, mediada pela igreja. Ou nós dizemos: esta palavra é dura, este ensinamento é ultrapassado, este ensinamento é fora da nossa realidade. Ou nós dizemos: a quem iremos, Senhor? Se nós abandonarmos a barca da igreja, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. A quem nós iremos se nós sairmos da igreja? A igreja que nos deu tantas e tantas coisas. A igreja que nos deu a nossa fé. A igreja que nos deu as sagradas escrituras, a igreja que traz para nós a tradição, o seu magistério, a igreja que traz para nós a espiritualidade mariana. A quem nós iremos, Senhor? Se nós sairmos do teu corpo místico, se nós sairmos de ti, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Caro irmão, caríssima irmã, deixemos que este questionamento atravesse o nosso coração e nos coloquemos em oração neste dia. Quando nós nos defrontarmos com alguma coisa, com algo que aparentemente é duro demais para nós, que aparentemente é ultrapassado, é fora da realidade, nos perguntemos: a quem nós iremos? Porque nós sabemos que é somente em Jesus Cristo, é somente no seu corpo místico, na sua igreja, que nós encontramos palavras de vida eterna. Nós não temos outro lugar para ir. O nosso lugar é nos átrios do Senhor, na casa de Deus.
O nosso lugar é junto aos filhos de Deus, o nosso lugar é junto de Deus. É próximo do Senhor, é como São Pedro, é como os outros apóstolos, a quem nós iremos, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós iremos permanecer contigo. Nós estaremos sempre contigo, Senhor. Ainda que nós fraquejemos, ainda que nós sintamos dificuldades, a nossa escolha é permanecer contigo, Senhor. Que isto seja para nós uma palavra de ordem no dia de hoje. Permanecer com o Senhor, porque somente Ele tem palavra de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.